A tecnologia a serviço da justiça. Você já experimentou interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, por meio de uma tela virtual? Pois é, na Justiça Federal, muitas audiências já acontecem assim. É a chamada videoconferência, que chegou para dar mais agilidade aos processos. Fomentar ao próprio jurisdicionado e ao acusado que o processo ganhe de um lado eficiência, de outro lado celeridade. A opinião de juízes sobre o assunto e o que os tribunais tiveram de fazer para se adaptar à nova realidade. É feito através de um link com requisitos de segurança muito grande. Esse depoimento ele é gravado numa mídia digital e também fica armazenado dentro do servidor da Justiça. Redução de tempo e dinheiro e mais segurança. Você vai ver como essa ferramenta virtual também ajuda a evitar a fuga de presos e garante que o juiz consiga ouvir testemunhas e réus sem o uso da carta precatória. Ele vai falar com aquela pessoa mesmo à distância e quando é carta precatória a gente espera que o outro juiz que vai fazer toda essa instrução, todo esse aparato, e isso já quebra um pouco o contato, esse contato ideal. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente abre o programa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O ministro Ricardo Lewandowski tomou posse essa semana como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ele já exercia o cargo interinamente por conta da saída do ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou em julho desse ano. A ministra Carmen Lúcia tomou posse como vice-presidente. Durante o discurso, Ricardo Lewandowski falou sobre algumas prioridades, como, por exemplo, a valorização daqueles que atuam para o fortalecimento do Poder Judiciário. Deveremos restaurar a autoestima dos honrados magistrados e operosos servidores do Poder Judiciário, cuja importância no tocante à relevante tarefa de pacificação social que realizam diuturna e anonimamente não tem sido adequadamente reconhecida pela sociedade e autoridades em geral. A solenidade contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, além de representantes dos poderes legislativo e judiciário. Para o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a chegada do ministro à presidência do STF ajuda a fortalecer ainda mais a magistratura brasileira. Há uma grande expectativa de toda a magistratura e dos servidores do judiciário que o ministro Lewandowski faça uma gestão, sobretudo participativa, e que seja voltada a uma melhor operacionalização do sistema judiciário e ao reconhecimento dos magistrados como uma função importante para todo o sistema judicial. Nesse sentido, é importante salientar que a unicidade da magistratura, buscada pelas associações e também narrada hoje no discurso de posse do ministro Lewandowski, deve ser um objeto de luta no próximo biênio e no sentido do reconhecimento do sistema judicial como um poder essencial à democracia e à continuidade das atividades do Estado brasileiro. Ricardo Lewandowski é doutor pela Faculdade de Direito da USP. Iniciou a magistratura em 1990. Como juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Mais tarde, tornou-se desembargador do tribunal, onde ocupou cadeiras nas seções de Direito Público e Privado. Chegou ao STF em 2006, presidiu ainda o Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2010 a 2011. Os primeiros testes com videoconferências foram realizados no país ainda na década de 70. De lá para cá, o sistema só evoluiu. A Justiça Federal passou a contar com a nova tecnologia graças a uma lei de 2009, que regulamentou a prática. Hoje, o sistema garante agilidade na tramitação dos processos e ajuda a diminuir o uso das cartas precatórias. Confira agora. O uso
da videoconferência para ouvir testemunhas e réus ganhou legitimidade em 2009, quando foi sancionada a lei que alterou um artigo do Código de Processo Penal que trata desse assunto. A partir dessa mudança, os interrogatórios à distância passaram a ser permitidos em casos excepcionais. A primeira audiência com base na nova lei aconteceu no Paraná, com o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. 4 anos depois, a Corregedoria Geral da Justiça Federal publicou um provimento que cria um sistema nacional de audiência por videoconferência. Na prática, o juiz consegue ouvir testemunhas ou acusados à distância por meio de uma TV ligada à internet. É feito através de um link com requisitos de segurança muito grande. Esse depoimento ele é gravado numa mídia digital e também fica armazenado dentro do servidor da Justiça. Então, as partes que participam da audiência, os advogados, têm acesso imediato ao conteúdo do depoimento, né? E é um depoimento que é tomado pelo juiz do processo. Isso é uma grande vantagem, porque no processo nós temos a chamada princípio da identidade física do juiz. O que quer dizer isso? O juiz que preside a instrução é o juiz que deve sentenciar o processo. Estamos na era da tecnologia. Mas será que a videoconferência já é conhecida pela população como uma ferramenta de trabalho virtual? Não. Videoconferência é entrevista que faz através dos vídeos. Conferência eu já ouvi falar. Eu acho que é para você, é um vídeo que você vai conferir algo. Sim, eu já até assisti uma palestra em videoconferência, assim. A pessoa está, é como se fosse um telão, a pessoa está do outro lado e profere para várias, digamos assim, universidades ou até mesmo para outras estações. O sistema implantado com o advento do método de videoconferência, ele veio não apenas para suprir uma carência do Estado, mas ele veio também para fomentar ao próprio jurisdicionado e ao acusado que o processo ganhe de um lado eficiência, de outro lado celeridade. Esses são os dois nortes que emprestam substância a essa nova metodologia. A audiência por videoconferência foi resultado do planejamento estratégico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Tudo começou na primeira vara criminal de Porto Alegre. Em junho de 2012, a iniciativa foi aprovada pelo Fórum Permanente de Corregedores da Justiça Federal. E em setembro do mesmo ano, o Corregedor-Geral da Justiça Federal da época, ministro João Otávio de Noronha, instituiu uma comissão mista formada por juízes federais e servidores para avaliar o projeto piloto que já estava em uso pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. A comissão analisou se o projeto possuía efetividade para ser adotado como regra pela Justiça Federal. O resultado foi um sucesso. Mais dinamismo e agilidade no trâmite das ações penais da 4ª Região. Nós temos ganhos de celeridade, nós temos ganhos de segurança, nós temos ganhos de redução de custo e nós temos ganho no aspecto também da fidelidade do julgamento por privilegiar essas circunstâncias do juiz natural do processo. A partir daí, o Conselho da Justiça Federal entendeu que seria possível espalhar a ideia para os 5 TRFs. Para o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, a videoconferência é um avanço para a Justiça Federal. A tecnologia está a serviço de toda a sociedade. E na Justiça Federal não é diferente. Recentemente, a própria Justiça Federal normatizou esse processo no sentido de que todos, os juízes possam usar o sistema de videoconferência para oitiva de testemunhas, realização de atos, sustentações orais. Então, enfim, a utilização de novas tecnologias são muito relevantes nesse processo de aperfeiçoamento e modernização da própria Justiça Federal. Vamos entender os benefícios da ferramenta virtual. Redução do tempo de tramitação das ações, baixo custo para implantar a estrutura física das salas de videoconferência. O sistema permite que os depoimentos sejam ouvidos pelo juiz que vai julgar o processo, sem precisar deslocar a testemunha, por exemplo. E com isso dispensa o uso das cartas precatórias. O instrumento é usado quando um magistrado solicita ao outro, que mora em cidade distante, a condução de uma diligência que deve ser feita naquela localidade. A partir do instante em que ele tem um contato direto com aquela testemunha, com aquela parte,
o seu depoimento, os seus esclarecimentos ganham um teor de fidelidade muito grande, porque é justamente ele que vai receber, diferente de você receber uma carta precatória, onde o depoimento está transcrito num termo. Você lê, mas você não tem um contato pessoal com a parte, né? Isso sendo feito mesmo de videoconferência, através de videoconferência, ganha um substrato muito grande na hora de você julgar o processo. Então nós temos ganhos de celeridade, nós temos ganhos de segurança, nós temos ganhos de redução de custo e nós temos ganho no aspecto também da fidelidade do julgamento por privilegiar essas circunstâncias do juiz natural do processo. Nos próximos meses será realizada a capacitação de juízes e servidores por meio de ensino à distância. Tarefa que vai ser conduzida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. E veja a seguir como os tribunais se adaptaram para acompanhar a nova tecnologia. É feito através de um link com requisitos de segurança muito grandes. Esse depoimento ele é gravado numa mídia digital e também fica armazenado dentro do servidor da Justiça. É daqui a pouco. Até já. Uma filmadora, uma TV, alguns cabos para conectar à internet e está pronto o cenário para a realização de uma videoconferência. Na Justiça Federal, a Vara Criminal de Porto Alegre foi a pioneira a usar o sistema pela primeira vez para ouvir testemunhas e presos à distância. Hoje, o sistema já faz parte da realidade dos 5 TRFs. Vamos acompanhar. De um lado da tela, o juiz federal que vai julgar o caso, muitas vezes acompanhado dos advogados de defesa e acusação. Do outro, o réu ou as testemunhas. Durante a audiência, o magistrado vai ouvir o depoimento das partes, o que vai ajudar a analisar melhor o processo. Segundo juristas, o sistema traz muitas vantagens, como a agilidade na tramitação dos processos e garantia de ampla defesa às partes. E é importante lembrar, o réu deve participar de uma audiência virtual em alguns casos específicos. Por exemplo, quando houver suspeita de que ele integre organização criminosa ou que possa fugir durante o deslocamento. Ou ainda para evitar a influência do preso sobre testemunhas e vítimas. E nos casos em que o réu estiver doente ou com problemas pessoais. A novidade já faz parte da rotina dos 5 tribunais regionais federais do país. E para que tudo pudesse funcionar bem, os TRFs e as varas federais tiveram que comprar material eletrônico e fazer algumas adaptações. Veja só: instalação de salas de videoconferência em todas as subseções judiciárias, aquisição dos equipamentos, como por exemplo, TV LED com mínimo de 42 polegadas e filmadora digital, com capacidade de armazenamento superior a 2 horas. O sistema de videoconferência também conta como uma espécie de agenda eletrônica. A autonomia para escolher a data da audiência é exclusiva dos juízes. Quero ouvir uma testemunha lá em Manaus, né, por videoconferência. Mas eu não sei se a sala de videoconferência de Manaus está disponível no dia que eu vou marcar a minha audiência. Esse sistema vai contemplar o quê? Um sistema de uma consulta de agendamento. Então eu vou entrar no meu computador, clicar Manaus, dia tal. O sistema vai me mostrar se naquele dia a sala está disponível. Se ela estiver disponível, o que eu vou fazer? Vou no meu computador e bloqueio. Está bloqueado para a minha vara. Então nenhuma outra vara vai conseguir marcar naquele dia uma audiência para utilizar a videoconferência naquele horário. Vai estar reservado para mim. Isso me dá a segurança de que eu vou conseguir ouvir a testemunha naquele horário. O juiz federal de Alagoas, Antônio José de Araújo, conta que tanto na capital quanto no interior, o sistema tem dado bons resultados. Nós temos o juiz que vai julgar o processo em contato direto com a parte, né, que isso é fundamental, uma característica dessa videoconferência. O juiz que está instruindo o processo, que vai julgar a parte, ele tem contato direto. Eu digo contato direto, lógico que tem um obstáculo de ser tratado uma videoconferência. Porém, o juiz vai ver
a pessoa que ele está ouvindo, quer seja interrogatório, quer seja depoimento de testemunhas. Ele vai falar com aquela pessoa mesmo à distância e quando é carta precatória a gente espera que o outro juiz que vai fazer toda essa instrução, todo esse aparato, e isso já quebra um pouco o contato, esse contato ideal do magistrado com a parte. Sem contar a burocracia da carta precatória, que leva-se mais tempo e dá uma morosidade ao processo, coisa que a videoconferência ela vem a resolver, facilitar. Nós temos as mesmas regras dos procedimentos. No caso do processo penal, do processo civil, as regras permanecem. Na verdade, o que vai acontecer é só que a mesma sala de audiência ela é instalada no outro local, né? E da mesma forma que é realizada a audiência num lugar, só a diferença é que o juiz não está presente naquele local, mas está se comunicando em momento instantâneo através da televisão. Mas a ferramenta virtual não é uma regra quando se trata de ouvir testemunhas e réus. Se o juiz entender que há necessidade de um interrogatório presencial, ele deverá adotar os trâmites normais da Justiça Federal. E segundo a equipe de planejamento estratégico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a videoconferência garante uma redução de até 40% no tempo de tramitação das ações penais. E veja a seguir as vantagens do sistema e a opinião dos advogados sobre a audiência virtual. Muitas vezes interessa ao próprio advogado que o processo tramite de uma maneira mais célere, eficaz e eficiente. E é exatamente nesse sentido que o sistema de videoconferência veio facilitar a vida do advogado. A gente volta em instantes. Até já. Nós já falamos sobre a legislação e as regras para o funcionamento da videoconferência. E agora é o momento de acompanharmos de perto a realização de um desses encontros, aqui na Justiça Federal em Brasília. Acompanhe na reportagem de Márcio Adalto. Em Brasília, a Justiça Federal tem um espaço reservado somente para a realização de videoconferências. São 6 salas independentes que podem funcionar ao mesmo tempo. Em uma delas acontece, neste momento, uma audiência onde o juiz está no estado de Goiás, o réu sendo ouvido direto de Montes Claros, Minas Gerais, e a testemunha que mora aqui em Brasília. O réu foi preso em flagrante no ano de 2007, depois que o carro conduzido por ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Cristalina, Goiás, na rodovia BR-040. Ele dirigia usando documentos falsos. Na ocasião, Guilherme Freire, agente da PRF, participou da abordagem e agora está sendo ouvido como testemunha do caso. Esta é a segunda vez que Guilherme participa de uma audiência à distância. Sou muito a favor, já que vai proporcionar, uma agilidade e economia durante o processo. Ou seja, a gente vai ter condições de estar dialogando com várias pessoas em várias regiões do país, propiciando que a gente dê essa agilidade e tire um pouco da burocracia. Depois da audiência, eu comecei com o juiz via videoconferência. Ele falou sobre o uso das novas tecnologias pela Justiça Federal e ressaltou os benefícios. Acho que, como vocês viram, é imprescindível para se manter a identidade física do juiz, o contato que o juiz tem com as partes para formar o livre conhecimento motivado. Portanto, todas essas nuances são imprescindíveis para um melhor julgamento. Agilidade na tramitação dos processos e maior segurança para testemunhas e também para a própria população. Essas são algumas das vantagens da audiência virtual. E não são apenas os magistrados beneficiados com essa nova tecnologia. O Ministério Público Federal, a OAB e a Defensoria Pública da União também podem participar do sistema. O uso da videoconferência pela Justiça Federal é recente, mas os resultados são animadores. Agilidade. O processo tramita mais rápido, o que ajuda a evitar a prescrição, que acontece muitas vezes, principalmente quando é preciso usar o instrumento da carta precatória. A tecnologia permite ainda que seja feita audiências com todas as testemunhas de defesa e de acusação no mesmo dia.
Pelo sistema tradicional, seria necessário transferir a tarefa a outro magistrado sem vínculo com o processo. Segurança. A videoconferência protege os envolvidos em um processo. Por exemplo, não há necessidade de deslocar um réu considerado perigoso da penitenciária para o local da audiência. Muitas vezes o preso usava esse deslocamento para tentar uma fuga. Custos. Economia de dinheiro com transporte de testemunhas e pagamento de diárias para os agentes penitenciários. Melhoria da instrução. O sistema permite aos magistrados ver e ouvir as partes. O fato de o depoimento ser tomado pelo juiz responsável pelo processo, que tem todos os dados e conhece melhor a causa, faz com que a ação seja mais bem instruída. Nesse sistema, há uma segurança maior ao acusado, porque tanto no local onde o magistrado se encontra, quanto no local onde o réu se encontra, há necessidade de haver defensores. Ou seja, o réu vai contar no mínimo com 2 defensores. Um no local onde o magistrado se encontra e outro onde ele se encontra. Essa é mais um diferencial desse sistema. A novidade traz ainda mais benefícios à prestação jurisdicional. O Ministério Público, a Defensoria Pública da União e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também podem participar do sistema da Justiça Federal em audiências judiciais à distância. A advocacia, principalmente aqueles que militam no direito penal, há muito tempo reclamava de um instrumento que facilitasse o acesso do advogado nas metodologias e na celeridade processual. Muitas vezes interessa ao próprio advogado que o processo tramite de uma maneira mais célere, eficaz e eficiente. E é exatamente nesse sentido que o sistema de videoconferência veio facilitar a vida do advogado. Muitas vozes, ou algumas vozes, ainda se levantam contra o sistema, dizendo que por não haver um embate físico, um contato físico entre o réu e o magistrado, haveria uma pecha de inconstitucionalidade. Entretanto, esses argumentos já caíram por terra há muito tempo. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.